Meados de outono de 1941, os líderes alemães estavam quase convencidos de que a União Soviética, assim como a Polônia e a França, seria derrotada de maneira semelhante dentro de poucos meses após os sucessos iniciais da Operação Barbarossa. Nesse contexto, alguns deles começaram a fazer os preparativos necessários para um grandioso desfile de vitória na Praça Vermelha, assim que Moscou fosse conquistada pelas tropas alemãs. No entanto, esse otimismo prematuro não estava limitado apenas aos líderes. Os soldados alemães que lutavam na frente frequentemente brincavam com seus colegas, sugerindo que sua unidade seria uma das primeiras a marchar na Praça Vermelha. Não há registros detalhados sobre o número de tropas que participariam do desfile ou qualquer outra informação relacionada a ele, exceto pelo fato de que Hitler planejava pessoalmente viajar para Moscou e inspecionar o evento. Contudo, no inverno de 1941, os soviéticos conseguiram se reorganizar e deter o avanço alemão logo às portas de Moscou, empurrando-os posteriormente vários quilômetros para trás. A contraofensiva soviética durante a Batalha de Moscou acabou por selar o fracasso da Blitzkrieg no leste e, junto com ele, qualquer esperança de um grandioso desfile alemão na Praça Vermelha desapareceu. Contudo, Stalin estava sempre ciente do desejo alemão de realizar um desfile triunfal em Moscou. Depois de 2 anos e meio, quando os soviéticos lançaram uma ofensiva em todas as frentes, o líder soviético concedeu aos alemães o tão almejado desfile, mas de uma maneira completamente diferente do que os nazistas imaginavam. Este episódio é conhecido pelos historiadores como o Desfile dos Derrotados, ou o Desfile da Derrota. Foi um dos momentos mais emblemáticos e impactantes da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 57 mil prisioneiros alemães feridos, sujos e exaustos, marcharam pelas ruas de Moscou, acompanhados por soldados soviéticos, diante de uma multidão de mais de 120 mil civis que observavam com curiosidade e surpresa. De certa forma, esses homens que marcharam pelas ruas da capital soviética, incluindo muitos graduados, oficiais e generais, realizaram o sonho de Hitler de marchar pelo coração de Moscou, embora não da maneira que ele havia planejado. No vídeo de hoje vamos examinar mais detalhadamente este notável episódio da Segunda Guerra Mundial, que lamentavelmente não é tão amplamente reconhecido no mundo ocidental. Vamos explorar a história do Desfile dos Vencidos. No verão de 1944, o Exército Vermelho infligiu aos alemães sua derrota mais catastrófica até então. Graças a uma grande ofensiva soviética na Bielorrússia, conhecida como Operação Bagration, a Wehrmacht e algumas unidades Waffen-SS perderam até 500.000 de homens em questão de semanas. O Grupo de Exército Centro, que inicialmente tinha como objetivo capturar Moscou, simplesmente deixou de existir. O sucesso dessa operação pode ser resumido nas palavras de um historiador. A Operação Bagration arrancou o coração do exército alemão no leste, marcando uma virada crucial na frente oriental e pavimentando o caminho para a marcha inexorável do Exército Vermelho em direção a Berlim. Como resultado disso, a alta cúpula da Politburo da União Soviética considerou que esse sucesso estrondoso merecia uma celebração. Mesmo que a Operação Bagration ainda estivesse em andamento, o Kremlin decidiu realizar um desfile oficial em Moscou. No entanto, diferentemente dos desfiles típicos de tropas vitoriosas, desta vez o foco recairia sobre os derrotados. Embora possa parecer incomum, esse tipo de desfile já havia sido experimentado na história. E, coincidentemente, o último ocorreu em Moscou em 1914, quando soldados austríacos do Império Austro-Húngaro, capturados pelas tropas do Exército Imperial Russo, marcharam pelas ruas da cidade sob o olhar da população. Muitos acontecimentos tinham se desenrolado desde então. O Império Russo havia desaparecido, dando lugar à União Soviética. No entanto, a liderança soviética optou por reviver essa antiga tradição. Desta vez, o evento altamente simbólico foi organizado em segredo pelo NKVD e recebeu o nome de Operação Grande Valsa, em referência a um filme musical americano de 1938 que era muito popular na União Soviética. Em última análise, o objetivo do desfile não era apenas demonstrar o poder do Exército Vermelho ao povo soviético, mas também aos aliados, que tinham dúvidas sobre a magnitude da vitória soviética em Bagration.
Esta foi uma oportunidade para mostrar os sucessos da União Soviética na guerra, elevar a moral dos moscovitas e indicar que a derrota alemã era apenas uma questão de tempo. A Operação Grande Valsa começou com o transporte de prisioneiros de guerra alemães para a capital soviética, a maioria dos quais havia sido capturada em Minsk durante a reconquista de Belarus durante a Bagration. No entanto, ficou evidente que nem todos os quase 500 mil de homens capturados estavam aptos a participar da longa procissão através da capital soviética. Assim, apenas os prisioneiros alemães que estavam razoavelmente saudáveis e podiam se mover de forma independente foram selecionados para serem levados a Moscou. Para isso, cada prisioneiro alemão passou por um rigoroso exame médico e, ao final desse processo, 57.600 deles foram enviados para a capital. A partir de 14 de julho de 1944, os trens que transportavam esses prisioneiros alemães começaram a chegar à cidade histórica. Ao chegarem na capital russa, os prisioneiros foram alojados em locais como o Hipódromo Central de Moscou, o Estádio Dínamo e o campo do Regimento de Cavalaria da Divisão Dzerzhinsky. Nesse momento, os bombeiros locais trouxeram um pouco de água para eles, embora um dos prisioneiros alemães tenha observado que a quantidade era suficiente para saciar a sede, mas não o bastante para lavar o rosto. Conforme planejado na Operação Grande Valsa, os soldados alemães deveriam se apresentar ao público moscovita em condições miseráveis. Isso significava que não podiam se lavar, precisavam usar as mesmas roupas e, em alguns casos, até mesmo caminhar descalços. Enquanto isso, a população de Moscou foi informada pelo rádio sobre uma procissão programada para 17 de julho. Naquela época, todos acreditavam que seria um desfile militar convencional do Exército Vermelho. Até mesmo muitos oficiais militares e do partido não tinham conhecimento de que o desfile seria de outra natureza. Poucas horas antes do desfile, os prisioneiros alemães receberam uma última refeição, composta por um pouco de mingau, pão e banha. Às 11 da manhã de segunda-feira, 17 de julho, os prisioneiros foram divididos em 2 grupos, e a passagem de ambos foi liderada pelo comandante do Distrito Militar de Moscou, o coronel-general Pavel Artemiev. Cinegrafistas soviéticos registraram todo o evento do início ao fim. Nas primeiras imagens, pode-se ver as principais ruas de Moscou sob o sol de segunda-feira, com civis circulando pela cidade e caminhões militares estacionados ao fundo. Podemos observar prisioneiros alemães vigiados por guardas soviéticos no hipódromo de Moscou. Alguns estão sentados e outros permanecem em pé. Em 17 de julho de 1944, os soldados sob comando de Hitler tiveram a oportunidade de estar em Moscou. Neste local estão 57.600 prisioneiros alemães, remanescentes de regimentos, divisões e corpos do exército que foram derrotados. Eles estão alojados em uma extensa área do campo do Hipódromo de Moscou, que serve apenas como acampamento temporário. A partir daqui, eles serão conduzidos por Moscou em direção aos campos de prisioneiros de guerra. Os organizadores decidiram que a marcha seria liderada por 19 generais e 6 coronéis que também foram capturados durante a Bagration. Aqui estão seus comandantes, seus generais. O Generalleutnant Müller, que atuava como comandante interino do 4º Exército Alemão, cujas tropas foram cercadas em Minsk. Em 8 de julho, ele aceitou o ultimato do comando soviético e ordenou que suas unidades entregassem suas armas. O general-major Adolf Hamann, comandante de Babruisk, ex-comandante de Orel, que tinha um histórico de envolvimento em crimes hediondos, resultando na morte de muitos cidadãos soviéticos. Um grande número de ordens emitidas por Hitler foi transmitido pelo general-major von Erdmannsdorf, comandante da cidade de Mogilev. Em Minsk, o general-major Klampt, que comandava a 260ª Divisão de Infantaria, se rendeu como prisioneiro às nossas tropas. Outro protagonista da derrota em Minsk foi o general der Infanterie Volkers, comandante do 27º Corpo Alemão. E aqui temos o general-major Engel, comandante da 45ª Divisão de Infantaria, que se rendeu mais a oeste em Volkovisk. O general-major Schmidt ocupava o cargo de engenheiro-chefe do 9th Degree Exército Alemão, responsável pela construção de todos os bastiões destruídos pelos nossos combatentes soviéticos. O general der Infanterie Gollwitzer, comandante do 53º Corpo do Exército,
No total, são 19 generais alemães. Hoje, eles liderarão a marcha à frente de suas tropas capturadas. Em seguida, mais de 1.000 oficiais deveriam seguir, acompanhados por uma série de soldados de infantaria, organizados em colunas de 600. Enquanto os generais e coronéis tinham permissão para marchar vestindo suas fardas e medalhas, os soldados de infantaria marchavam vestindo as mesmas roupas em que haviam sido capturados. Com milhares de moscovitas se reunindo nas sacadas e nas principais ruas e avenidas da cidade, esperando silenciosamente o que estava por vir, a marcha dos derrotados estava prestes a começar. Centenas de milhares de moscovitas, entre eles soldados, civis, mulheres, idosos e crianças, se reuniram para observar aqueles que marchariam pela cidade. Cada um deles tinha uma conta a ajustar com os alemães. Talvez estivessem procurando o piloto que bombardeou Moscou em 1941, o responsável pela morte de um filho ou o torturador de parentes na Ucrânia. O primeiro grupo, composto por 42.000 soldados, iniciou sua marcha pela estrada de Leningradskoye, passando por diversas ruas, avenidas e praças, incluindo a Rua Gorky e a Praça Mayakovsky, até chegarem à estação Kurskaya. Aqui estão os derrotados, vivos, testemunhas de nossas vitórias. O segundo grupo, com cerca de 15.600 homens, marchou ao longo do anel do Jardim de Moscou, começando na própria Praça Mayakovsky e terminando à estação Kanatchikovo, nos arredores de Moscou. Imagine-os com armas nas mãos, atrás da blindagem de seus tanques, tal como estavam apenas alguns dias atrás. O poder do Exército Vermelho derrotou esses regimentos, divisões e corpos do exército alemão. Anos podem passar, mas nossas gerações sempre lembrarão com orgulho os dias heróicos das grandes vitórias do Exército Vermelho e o poder das armas soviéticas. Todos esses homens estavam sendo vigiados por dezenas de milhares de soldados do Exército Vermelho e aproximadamente 12.000 oficiais do NKVD a cavalo, armados com espadas e rifles. A população de Moscou assistiu a esse desfile incomum em silêncio. Alguns lançaram insultos aos alemães que passavam, mas qualquer tentativa de atirar pedras foi prontamente impedida. Os alemães que marchavam reagiram de diversas maneiras. Alguns olharam com ódio para os espectadores soviéticos, enquanto outros os observaram com curiosidade. A maioria, no entanto, permaneceu indiferente. O soldado Bernhard Braun recordou: aqueles que marchavam nas bordas da coluna olhavam para os moscovitas e para nós. Eu me perguntava: me sinto humilhado? Provavelmente não. Coisas piores acontecem na guerra. Estávamos acostumados a cumprir ordens. Então, quando andávamos pelas ruas de Moscou, simplesmente seguimos as ordens de nossos acompanhantes. No meio da multidão, o jovem Romanchenko observou: estávamos observando os alemães de perto, em um silêncio pesado. Ninguém disse uma palavra, nem eles nem nós. Por outro lado, o jornal Pravda expressou de forma mais sutil: uma repugnante massa de verde escorreu do hipódromo de Moscou para a limpa e sempre festiva estrada de Leningradskoye. Era estranho ver que esses seres bípedes tinham costas, até mesmo braços e outros pequenos indícios de humanidade. Essa escória que o maníaco, Hitler, os convenceu de ser a elite da humanidade, passou por nós com cabelos grisalhos e fracos, cabelos sujos, como demônios saídos de contos, alguns em uniformes desabotoados, com calças rasgadas e descalços, e outros com botas pesadas e robustas que poderiam levá-los à Índia, se não fosse pelo fato de que em seu caminho estávamos nós. O desfile dos derrotados chegou ao fim às 19 horas, quando os últimos prisioneiros foram embarcados em vagões de gado com destino aos campos de prisioneiros na Sibéria. Enquanto isso, uma fila de caminhões de limpeza percorreu as ruas por onde os soldados alemães tinham marchado, simbolicamente limpando Moscou daquela sujeira verde e mofada, como descreveu o Pravda. É assim que se limpa a terra da sujeira hitleriana, para que não haja vestígios dela, concluiu o jornal. Quanto aos 19 generais alemães, eles permaneceram em Moscou, pois ainda poderiam ser úteis para o alto comando soviético em operações subsequentes. 2 deles foram posteriormente julgados e condenados à forca por crimes de guerra: o general Gottfried von Erdmannsdorf e o general Adolf Hamann. A Operação Grande Valsa provocou diferentes reações ao redor do mundo. Por um lado, líderes de vários países expressaram desaprovação,
chamando o desfile de humilhante e inaceitável. Por outro lado, o mundo pôde testemunhar o impressionante poder do exército soviético e a prova de que era possível derrotar a Alemanha de Hitler. E assim encerramos mais um vídeo. Gostaríamos de saber o que você achou mais marcante sobre a abordagem desse tema. Por favor, compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de outros temas militares por aqui. No mais, até a próxima!